E se você está procurando um vídeo para entender um pouco mais sobre andragogia, os seus princípios e como utilizar ela na prática, tanto para você criar treinamentos ou para o seu aprendizado próprio, você chegou ao vídeo certo. No vídeo de hoje, os princípios da andragogia, a gente vai conversar um pouco sobre esses assuntos e se você tiver alguma coisa para contribuir, não concordar comigo ou tiver uma ideia para acrescentar, deixa aqui nos comentários que eu leio todas. E vamos direto para o conteúdo, que é para isso que a gente está aqui. Primeira coisa que provavelmente ou possivelmente você já sabe que a andragogia é a área que estuda a educação de adultos, né? Assim como a pedagogia está relacionada à educação, principalmente à educação de crianças, a andragogia está relacionada à educação de adultos. E isso tem a ver com a etimologia da palavra, que não importa tanto agora. E o conceito de adulto que a gente vai estar adotando aqui, o entendimento de adulto que a gente vai ter, é o adulto no sentido psicológico e não biológico da palavra. É o adulto no sentido da pessoa que está pronta para gerenciar o seu próprio conhecimento, a pessoa que tem protagonismo, autonomia e está buscando se desenvolver. E no mundo de hoje, de muita tecnologia, cada vez mais a gente tem que ser protagonista para encontrar a nossa forma de aprendizado, escolher entre tantas informações. E eu também quero só fazer um esclarecimento aqui, que quando eu estava fazendo a pesquisa foi um problema para mim, e eu já quero facilitar para você que os princípios de andragogia que eu vou trazer aqui, em alguns lugares falam de 4, alguns de 5 e alguns de 6. Isso acontece porque é uma teoria que vem desde lá dos anos 60, 70 e foi desenvolvendo até aí os anos 90. Então ela mesma sofreu alterações pelo seu próprio autor e foram acrescentadas esses dois princípios. O autor dessa teoria é chamado Michael Knowles, e ele escreveu a primeira versão e foi sendo atualizada até 1990, e na versão brasileira chegou aqui com um livro muito bom com o nome de Aprendizagem de Resultados, que é o que eu aconselho que você leia, que já são alguns autores fazendo uma interpretação e trazendo para a nossa realidade aqui. Então, começando os princípios aqui, eu vou falar o princípio, como ele foi escrito, como que está traduzido aqui para a gente, e o jeito que eu gosto, a minha interpretação desse princípio. E o primeiro princípio que você precisa saber é sobre a necessidade do saber. É assim que está escrito e para a gente trazer para a prática aqui, o que você precisa entender? Esse princípio fala literalmente da pergunta que todo mundo se faz quando está vendo um conteúdo novo, que é: para que eu vou usar isso? Para que isso serve? Para que isso me ajuda? E aí, para uma simples aplicação na prática de como você pode usar isso, é na contextualização, no começo ou na divulgação do seu curso, do seu treinamento, você já dá uma pincelada no porquê isso é importante e qual é a necessidade daquela pessoa aprender aquilo. Porque isso vai ajudar a relacionar com os outros princípios, da pessoa ter interesse e aquilo fazer sentido, ter significado na vida dela. Então, saiba da necessidade que o que você está querendo ensinar tem na vida do seu aluno e deixe isso muito claro para ele, que vai ajudar ele a se interessar e ter significado no aprendizado dele. E deixando isso bem claro, às vezes até na divulgação ou nos materiais prévios que você passa do seu treinamento, pode ajudar a pessoa até decidir se ela quer ou não aprender aquilo. Porque isso já vai se relacionar diretamente com o segundo princípio. E o segundo princípio da andragogia é a autodireção, é a autonomia, é a possibilidade que os adultos têm de fazer as escolhas sobre seu próprio aprendizado. A autonomia, a autodireção é o segundo princípio da andragogia, porque além de a pessoa poder escolher o que ela vai aprender, ela tem muitas possibilidades, principalmente hoje em dia, de como ela vai aprender isso. Então, se você está lidando com um adulto, é muito interessante você respeitar essa liberdade da pessoa de escolher o como aprender algumas coisas, de que forma, em que momento e tudo mais. Tudo que você deixar claro e dar liberdade para essa pessoa vai ser um tipo de treinamento mais atrativo para adultos. E lembrando que aqui essa autonomia não vai ser uma coisa fincada na pedra, escrita na pedra,
e sim uma régua que você pode, desde uma liberdade total para a pessoa aprender, até o controle total e a gerência total de como que essa pessoa vai aprender. Então você tem que entender o seu público, quanto de autonomia ele tem, quanto de autonomia ele quer ter, né, nas escolhas, e como você pode proporcionar isso a ele. Um exemplo de como aplicar esse princípio na prática seria você dar liberdade para o seu aprendente escolher o formato que ele vai acessar o conteúdo. Por exemplo, hoje a gente tem possibilidades de audiobooks, podcasts, livro ou vídeo. Só de você dar o mesmo material com algumas possibilidades, você já vai estar incentivando a autonomia dele. Então, se no primeiro princípio já ficou claro o porquê ele precisa aprender aquilo, o segundo princípio faz a gente refletir de como ele pode aprender aquilo, quais as escolhas ele tem e quão organizado tem que ser o seu treinamento. Porque quanto mais autonomia, mais liberdade esse aluno vai ter de escolher se vai ler um livro, participar de um workshop ou ir num evento. E quanto menos autonomia, mais estruturado tem que ser o seu programa. E isso vai te ajudar a desenvolver os seus treinamentos para adultos, ou então refletir o como eu estou tomando minhas decisões de aprendizado, se eu estou tendo protagonismo ou não. E o terceiro princípio da andragogia é sobre a experiência do aprendiz, a experiência, todo o repertório que essa pessoa já tem na vida dela. Diferente das crianças, que por mais que não sejam páginas em brancos ou tábuas rasas, o adulto tem muitas experiências que podem ajudar ele no processo de aprendizagem. Então, uma coisa que não é legal você fazer é desconsiderar as experiências prévias deles ou supor que ele não sabe nada. Isso é muito básico ou até infantilizado na educação. Você respeitar todo o repertório que essa pessoa tem e a visão de mundo que ela já traz, vai ajudar a convencê-la a ter interesse no seu conteúdo. E também, as pessoas, quanto mais velhas, vão ficando menos abertas a novas ideias. Então, você mostrar que você respeita a visão de mundo dela, pode ajudar ela a ter interesse em aprender com você. Agora, um exemplo de como usar o terceiro princípio na prática é o seguinte: você pode, conhecendo muito bem os aprendentes, o grupo de estudantes que você vai ter, já criar o seu conteúdo, criando links entre o repertório deles, alguma coisa que eles já sabem, para o que você quer ensinar a eles. Vou dar um exemplo aqui de um treinamento corporativo. Você está passando por uma reestruturação na sua empresa e aí vai mudar um processo de um jeito manual e arcaico para um jeito com um sistema novo e com novas funcionalidades em que os funcionários vão ter que aprender a utilizar esse sistema, vão ter que aprender uma coisa nova. O que você pode fazer é construir todo o seu treinamento criando esse paralelo entre, olha, no processo antigo era assim que fazíamos, agora vamos fazer assim. Por exemplo, se fosse um processo de edição de vídeo, a pessoa faz o corte do vídeo manualmente e junta. Hoje em dia é tudo via software. Aí você fala, é aqui a nossa tesoura para cortar os vídeos. E aí mostra aonde era o programa. Então, além de respeitar toda a experiência prévia e o repertório que essa pessoa tem, pode ser uma grande ferramenta para você construir relações com o que a pessoa já sabe com um novo conhecimento. Isso também vai ajudar a fundamentar e significar muito o aprendizado que você está querendo passar. O quarto princípio da andragogia é o princípio da prontidão do aprendiz, mas eu gostei de chamar de prontidão para o uso do aprendiz. Urgência do aprendizado. O quão digerido, o quão preparado o seu ensinamento, o seu conteúdo já está para a pessoa usar aquilo na prática de verdade. Trata de o quão abstrato você está sendo ou quão prático você está sendo. É lógico que os conceitos são importantes, mas você ajudar o aluno a trazer aquilo para a realidade dele vai facilitar e potencializar o aprendizado ainda mais para adultos que têm que ver esse significado, senão eles nem se abrem para o aprendizado. Um exemplo prático aqui, vamos dizer que você está dando um treinamento de marketing e você está falando sobre funil de marketing, funil de vendas e conversão. Você ficar horas e horas falando sobre esse conteúdo pode ser muito importante na sua visão. Mas para uma pessoa que acabou de entrar na sua empresa, às vezes ela não precisa entender o conceito tão profundamente, mas ela tem que entender
é um funil, as pessoas vão entrando e passando por etapas e é assim que você vai utilizar aqui na nossa empresa. É assim que você converte um interessado em uma venda. Entendeu? Então, trazer isso para a realidade da pessoa também vai ajudar muito que ela tenha significado e se importe com esse conteúdo. Então, essa reflexão de prontidão do aprendiz, eu também acho que é importante a gente fazer a reflexão no mundo tão tecnológico de hoje, o quão aplicável é o seu conhecimento e quão na hora certa ele está sendo aplicado. Pensa que tem tutorial de muitas coisas hoje em dia, e a pessoa vai lá, vou fazer um artesanato. Como fazer o artesanato XYZ? Na hora que ela está com a argila na mão ali, por exemplo, que ela vai ver o vídeo, vai ver se ela consegue aplicar aquilo na prática. Então, o seu conteúdo tem que ser aplicável e estar disponível na hora certa. O quão aquilo está pronto, qual é a prontidão que aquilo tem para a pessoa. E o quarto e o quinto princípio conversam bastante, você vai perceber. O quinto princípio é chamado de orientação à aprendizagem. E o que isso quer dizer? O seu treinamento, o seu conteúdo, o seu ensinamento tem que estar voltado para cases reais, para problemas reais. Porque não basta você ficar horas e horas falando sobre um conceito e a pessoa se cansa, né? Não é, a autonomia do aluno também é do aprendizado experiencial, da pessoa aprender fazendo. Então, esse princípio faz a gente refletir de quão eu estou dando a resposta pronta ou estou fazendo com que ele encare um problema real, entenda e gere a partir do trabalho dele a resposta para aquilo. Ou então, o quanto de cases reais eu estou trazendo para que a pessoa veja isso no dia a dia. E o sexto princípio que a gente vai tratar aqui hoje é o princípio da motivação para aprender. O quão interessado o seu aluno, o seu aprendiz está em aprender aquilo. E diferente do primeiro princípio, que é a necessidade de aprender, a motivação em aprender é interna, já que a necessidade pode ser externa, como em alguns exemplos que eu dei, a empresa que a pessoa passa está passando por uma mudança de processos, ela tem a necessidade de aprender algo novo. Já a motivação é qual o desejo, qual é o significado que aquele aprendizado pode ter na vida da pessoa e por que ela quer aprender aquilo. Continuando no exemplo da mudança de processos dentro de uma empresa, a pessoa pode ter a necessidade de aprender por causa da mudança tecnológica. Mas a motivação dela pode ser, eu quero me destacar aqui dentro e ser um dos melhores nessa nova ferramenta. Ou eu quero aprender para continuar com o meu trabalho aqui, crescer e continuar dando sustento para minha família. Então a motivação vai ser essa coisa muito própria da pessoa, mas que vai significar que vai dar o tesão da pessoa aprender aquilo. Então, são esses os 6 princípios e como o próprio autor trata, não são coisas escritas em pedra, não é uma teoria para finalizar a discussão sobre o aprendizado de adultos, mas sim hipóteses, princípios para você refletir quando está criando um treinamento de adultos ou está criando um treinamento para pessoas com autonomia e protagonismo, de o que eu posso deixar mais confortável para ela. Como eu posso fazer que esse treinamento seja da melhor forma e que ela já vai aplicar praticamente na vida dela para assim ter os melhores resultados. Com o avanço da tecnologia, essas reflexões ficam cada vez mais importantes para a gente conseguir traduzir os treinamentos e conhecimentos para a nossa época. Então, espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que os 6 princípios te ajudem a refletir sobre os treinamentos que você vai construir ou sobre o seu próprio aprendizado, como potencializar ele. Como eu falei no começo do vídeo, se você gostou ou tem algum comentário para fazer, algo para acrescentar, deixa aqui embaixo nos comentários que eu gosto de ler e responder a todos e vai ser um prazer discutir isso com você. Deixe seu like também e se inscreva no canal. Aqui é o Atividades que Conectam, onde a gente discute, conversa sobre tecnologias e metodologias da educação. Então, se você quer fazer parte de uma comunidade de arte educadores que estão dispostos a transformar a educação no Brasil, também vai ter um link. Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui. A gente se vê numa próxima e tchau!